Olá, amigos. É interessante observarmos, analisarmos e refletirmos com profundidade o quanto a doutrina dos Espíritos ela vem acrescentar pontos para preencher as lacunas, às vezes, do conhecimento humano. Entre esses pontos, nós vamos encontrar muitos na psicologia. Na década de 50, 1950, 51, dois psicólogos conceituados dos Estados Unidos desenvolveram uma técnica até hoje usada e muito respeitada, chamada psiconeurolinguística. No que eles se basearam? Na compreensão de que, conforme a maneira que as pessoas, o paciente, o enfermo olhasse para o sofrimento, ele iria sofrer ou deixar de sofrer. Então eles desenvolveram uma técnica para modificar a maneira de olhar para aquela situação que fazia a pessoa sofrer. E chamaram isso de dar um novo significado, ressignificar. Lançaram um livro, Richard Bandler lançou um livro chamado Ressignificando, onde até na sua abertura tem uma história chinesa do taoísmo, um conto, vamos dizer assim, que narra a história de uma aldeia muito pobre, em que um senhor que era muito sábio, ele tinha um cavalo que arava a terra, e esse cavalo um dia fugiu, e os parentes vieram abraçá-lo, dizer que estavam tristes de saber que ele tinha perdido o cavalo do trabalho dele, e ele estava impassível, tranquilo, disse, não, isso pode ser triste, mas pode não ser. E passado alguns dias, narra o conto, o cavalo volta acompanhado de mais 2 cavalos selvagens, sem dono. E ele passa a ter 3. Aí vem todo mundo e fala, agora que nós entendemos o que você quis dizer, nem sempre é problema, pode ser até uma coisa melhor que está para acontecer. E ele fala de novo, depende. Pode ser bom ter 2 cavalos selvagens em casa, como pode não ser. E passados uns dias o filho dele resolve subir num dos cavalos selvagens, cai, quebra uma das pernas. Aí vem a tristeza dos parentes. E ele impassível. Dali uma semana, vem o pessoal da convocação militar, chamar todos os jovens das aldeias para a guerra. O filho dele foi poupado porque estava com a perna quebrada. Então, tudo depende. Se vai ser um problema ou está se evitando um problema. Ou é a solução de um outro problema. Então, tudo depende da maneira de ver a vida. Você vai sofrer mais ou menos. Nunca me esqueço. Uma vez tocou o telefone em casa, eram 6h30 da manhã, um engenheiro, um colega meu, colega nosso, espírita, muito trabalhador, ele liga para mim dizendo que estava vindo de Curitiba, a ida foi embaixo de chuva, então os caminhões encheram a pista de óleo, estava muito lisa, mas a volta, à noite, de madrugada, estava com um luar imenso, lindo, iluminando tudo. E o ônibus em que ele estava rodou na pista. E ficou preso numa pontezinha na beira daqueles precipícios da Serra do Cadeado, balançando, e o povo gritando dentro do ônibus, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E ele estava na janela, e ele olhava e só via aquela guia branca, caiada, recém-pintada, brilhava pelo brilho da lua, e o povo gritando e falando da morte. 7h da manhã ele estava no meu consultório pedindo um calmante. Enquanto eu fazia a receita do calmante, eu perguntei a ele. Falei assim, chamei-o pelo nome, falei, meu amigo, o que te atormenta? Uma vez que você está aqui na minha frente, sentado, não aconteceu nada com ninguém, Falei, não sai da minha mente os gritos das pessoas dizendo, nós vamos morrer, e a imagem daquela guia pintada de branco. Então ele definiu a moldura, como diz Richard Bandler e John Grinder, que são os dois que criaram a psiconeurolinguística, os 2 psicólogos que criaram essa técnica nova na psicologia. Ele descrevia a moldura, eram os gritos falando da morte, o medo de morrer, e aquela guia caiada pintada de branco. Então ele olha para mim dizendo, por que você pergunta? Eu digo, porque é simples. Não foi aquela guia que segurou o ônibus? Ele olhou para mim, foi mesmo, o ônibus ficou preso naquela guia. Eu falei, por que você olha para a guia e pensa na morte? Porque as pessoas estavam gritando, mas elas estavam com medo. Mas você olhava para a guia. E a guia traduz o que neste momento em que nós estamos conversando? O que a guia traduz para você? E ele falou, a vida.
que não aconteceu nada, o ônibus não caiu. Então, nesse instante, me recordei de Kardec, quando no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca, no item 13, perdão, no capítulo 5, ele coloca a seguinte informação: o homem pode ou abrandar ou agravar o amargor das suas provas, conforme a maneira de ver a vida. Quer dizer, quase um século antes de Richard Bandler e seu companheiro, ele já ressignificava com a doutrina espírita o nosso sofrimento, dizendo: se você crê que a vida continua, se você entende que o sofrimento faz parte da vida como uma depuração, para a ascensão do espírito, para merecer viver em planos superiores, se você passa a ter uma nova visão da vida física, as penúrias do mundo não vão te atormentar mais. Ressignificou. Ele deu um novo significado. Nunca me esqueço que uma vez tive acesso a uma obra chamada Maria, escrita por um judeu americano. Ele nasceu na Polônia, depois foi naturalizado judeu, escreveu livros maravilhosos, O Profeta, Jesus de Nazaré, e entre esses livros escreveu Maria, a mãe de Jesus. E ele conta a vida de Jesus, inclusive na infância e na adolescência. É muito bonito o livro. Eu não sei se seja fácil achar, mas provavelmente em sebo se encontra. Chama Maria de Scholem Asch. E é Scholem com SH, porque tem um outro escritor judeu que chama Scholem Aschlein, que é um outro sobrenome. O dele é Asch, A-S-C-H, Scholem Asch. Ele narra a história de Maria na casinha dela, depois que Jesus já saía em missão, muito saudosa. Todo entardecer ela colocava a candeia no alpendre, caso Jesus passasse por ali de madrugada, de noite, para que ele visse a luzinha e se aproximasse e pudesse vir abraçá-la. E os dias se passavam, toda noite tinha aquele ritual e nada de Jesus. Jesus na sua tarefa. Um dia ela escuta um sincerinho, um barulhinho, e ela vai olhar pela claridade daquela candeia, ela vê uma pessoa se aproximando com chagas muito profundas na perna, que imediatamente ela identificou como lepra. Como caridosa que era, amorosa com o próximo, ela chama aquele leproso para dentro da sua casa. Dá-lhe um caldo quente para tomar, enquanto começa a pôr ataduras nas suas feridas e pergunta para onde ele está indo. E ele disse que ele estava vindo das Geenas, em Jerusalém, onde viviam os leprosos, escondido da comunidade, e indo atrás de um Messias que diziam que curava os imundos, em Cafarnaum. Na hora ela sentiu seu coração vibrar, porque ela estava tendo notícia de que Jesus, seu filho, já estava curando leprosos. Então ela dá um recado para ele: se você o encontrar, diga para ele que sua mãe tem muita saudade. Ele fica emocionado de saber que era a mãe de Jesus que estava ali. E ele vai. Passados uns 3 dias, ela escuta de novo aquele barulhinho daquela sineta, olha pelo alpendre, vê de novo aquelas pernas cheias de chagas. Então ela pensa: é o leproso. Ele não encontrou meu filho. E ele entra, era outra pessoa, sorrindo, feliz, afável, vibrando esperança e otimismo. Mas ela olha para ele e pergunta: você encontrou meu filho? Ele diz: encontrei, senhora. Ele estava numa pequena elevação. Ele conversava com uma multidão e falava: bem-aventurados são os que sofrem, bem-aventurados são os puros de coração, bem-aventurados. E ele foi falando da necessidade do sofrimento para acender a luz do Espírito para a vida que continuava. Quando ele começou a curar as pessoas, ele se aproximou de mim e perguntou: o que queres que eu faça? Eu disse: nada, Senhor, já estou curado. E Jesus olha para meu corpo e fala assim: você verdadeiramente está curado, que a alma estava curada. E aí ele se despede ali de Maria, toma um caldo quente, refaz as ataduras, vai embora. Aí ela, antes que ele saia, ela pergunta: mas por que você não quis que meu filho te curasse? Porque quando eu compreendi a razão da vida, eu não achei justo que eu voltasse para as Geenas curado e meus irmãos todos com lepra. Então eu pedi a ele que conservasse a minha lepra, mas que conservasse agora a nova fé que nascia em mim,
como um dom sublime para que eu pudesse levar aos meus irmãos. É a mensagem que nós temos para hoje, nossas reflexões.